As cruzadas foram um dos eventos mais importantes da Idade Média. Elas envolveram séculos de conflitos entre cristãos e muçulmanos, com batalhas sangrentas pelo controle da Terra Santa, especialmente Jerusalém. Entre os séculos XI e XIII, milhares de cavaleiros, nobres e camponeses participaram dessas guerras que mudaram o mundo. Mas por que essas guerras começaram? Quais foram seus principais eventos? Como elas influenciaram a história? Hoje vamos explorar as motivações, personagens, batalhas e impacto das cruzadas. Como tudo começou? A ascensão dos turcos seljúcidas. Antes das cruzadas, o Oriente Médio estava sob domínio do Califato Abássida, mas no século XI, os turcos seljúcidas começaram a conquistar territórios cristãos, incluindo a Palestina e Jerusalém. Em 1071, na Batalha de Manzikerta, os seljúcidas derrotaram o Império Bizantino, ameaçando sua existência. O imperador Aleixo I Comneno, desesperado, pediu ajuda ao Papa Urbano II. O Concílio de Clermont. O Papa Urbano II, ao receber o pedido de ajuda do imperador bizantino, viu ali uma oportunidade de fortalecer o poder da Igreja e unir os cristãos contra um inimigo em comum. Em 1095, o Concílio de Clermont, o Papa fez discurso inflamado. Deus vult, o Deus o quer. O Papa prometeu indulgências, que significa perdão concedido pela Igreja Católica a fiéis que se arrependem de seus pecados. Assim, nobres, camponeses e toda a Europa atenderam ao chamado e partiram para a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada. A mais bem-sucedida de todas, pois os cristãos conseguiram tomar Jerusalém, liderada por Godofredo de Bourbon, Bohemundo de Torendo, Raimundo de Toulouse e Balduíno de Bolonha. A Primeira Cruzada se dividiu em dois momentos. A Cruzada Popular. Um grupo de camponeses liderados por Pedro o Eremita saiu sem organização e foi facilmente massacrado. Cruzada dos Nobres. Cavaleiros e reis chegaram ao Oriente Médio bem preparados. Conquistaram Niceia, Antioquia e finalmente Jerusalém em 1099. Em Jerusalém houve um massacre terrível de muçulmanos e judeus. Balduíno de Bolonha. Balduíno de Bolonha, irmão de Godofredo de Bouillon, fundou o condado de Edessa e se tornou o rei de Jerusalém em 1100. Os Cavaleiros Templários. Criados em 1119 para proteger os peregrinos cristãos da Terra Santa, ordem militar poderosa com forte influência econômica e política, participaram ativamente nas cruzadas defendendo os estados cruzados. A Segunda Cruzada. 1144. Os muçulmanos retomaram Edessa, o que levou a uma nova cruzada. Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império Romano Germânico lideraram essa expedição. Fracasso total. Foram derrotados e não conseguiram recuperar Edessa. Este fracasso fortaleceu os muçulmanos e abriu caminho para Saladino. Balduíno IV, o rei leproso. Balduíno IV, rei de Jerusalém, foi um dos maiores adversários de Saladino. Apesar de sofrer de lepra, demonstrou grande habilidade militar. Derrotou Saladino na Batalha de Monguizardo, em 1177, impedindo a conquista imediata de Jerusalém. Sua morte, em 1185, enfraqueceu os cruzados e facilitou a retomada muçulmana.
A Terceira Cruzada. A mais famosa de todas, com batalhas épicas entre dois grandes líderes, Ricardo Coração de Leão e Saladino. O papel de Saladino. Saladino, ou Salah ad-Din, unificou os muçulmanos e iniciou a Guerra Santa, Jihad, contra os cruzados. Em 1187, na Batalha de Hattin, derrotou os cruzados e reconquistou Jerusalém. Esse evento levou à Terceira Cruzada, liderada por Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe II da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico. Ricardo venceu batalhas importantes como Acre e Arsuf, mas não conseguiu retomar Jerusalém. No final, Saladino e Ricardo assinaram um tratado de paz, permitindo que os cristãos visitassem a cidade. A Quarta Cruzada. Em vez de lutar contra os muçulmanos, os cruzados invadiram e saquearam Constantinopla, enfraquecendo o Império Bizantino. Foi uma das maiores traições da cristandade, abrindo caminho para a futura queda da cidade para os turcos em 1453. As consequências das cruzadas. Intercâmbio cultural. Cristãos e muçulmanos trocaram conhecimentos em ciência, matemática e medicina. Fortalecimento do comércio. O contato com o Oriente trouxe especiarias, tecidos e novas tecnologias para a Europa. Fortalecimento do Papa. A Igreja aumentou sua influência política. Aumento da intolerância religiosa. Cristãos, muçulmanos e judeus passaram a ter ainda mais desconfiança uns dos outros. Enfraquecimento do Império Bizantino. O saque de Constantinopla enfraqueceu um império que caiu para os turcos em 1453. As cruzadas foram guerras religiosas, mas também tinham interesses políticos e principalmente econômicos. Personagens como Balduíno I ajudaram a fundar os reinos dos cruzados, enquanto o Balduíno IV lutou heroicamente contra Saladino. Mesmo com as derrotas cristãs, as cruzadas se tornaram a Europa e o Oriente Médio totalmente diferentes para sempre. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo do Panorama do Conhecimento.